Boa noite a todos. Antes de iniciar propriamente a nossa conversa, nós vamos fazer uma preparação do ambiente. Então, a gente pede a todos para que vamos fechar os nossos olhos, Vamos nos sentir calmamente em nossas cadeiras, respirar levemente. Vamos ser espíritos, vamos esquecer do lado de fora todos os problemas, todos os OVNIs, aquilo que atrapalha o nosso progresso espiritual. Vamos ser espíritos, e como espíritos que somos, vamos pedir a presença do nosso anjo da guarda, nosso mentor espiritual, este espírito que nesta romagem, nesta vida, nesta encarnação, ele se propôs a nos ajudar, ofereceu para nos ajudar a vida inteira nossa. E nós agradecemos a presença desse Espírito, ele que fica feliz com as nossas conquistas e se entristece quando a gente se afasta do Evangelho de Jesus. Também agradecer a presença do irmão Alvorecer, que é o protetor desta casa. Agradecer a todos os espíritos que desde as primeiras horas estão aqui preparando o ambiente, tirando os miasmas, aquilo que possa atrapalhar a nossa concentração, o nosso aprendizado. E junto do nosso mentor espiritual, do nosso anjo da guarda, vamos pedir para que ele nos leve até os altiplanos onde se encontram os espíritos de luz. E ele nos leva até Maria, mãe de Jesus. Esta pessoa que serve de exemplo para a humanidade, ela que é a nossa intercessora junto a Deus e a Jesus. E agradecemos a Maria por tudo que ela fez por nós e vem fazendo. Obrigado, Maria. E ela nos aconchega em seu colo, nos cobre com seu manto protetor e nós agradecemos. Obrigado, Maria. E humildemente pedimos que ela nos leve até Jesus, vosso Filho. E ele nos recebe de braços abertos, um sorriso largo nos lábios, nos abraça, coloca as mãos sobre nossa cabeça como se estivesse nos dando um passe. E nós agradecemos a Jesus pelo seu Evangelho, pelos seus ensinamentos e pela sua proteção com a humanidade. Obrigado, irmão querido. E assim, genuflexos em espíritos, nós vamos até Deus nosso Pai, fonte eterna de luz. Deus Pai Criador, Deus que nos dá a vida, e por isso nós agradecemos a Ele por tudo que somos e por tudo que temos. Obrigado, Senhor. E assim nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cairmos nas tentações e livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Meu nome é Nelson e eu frequento também uma outra casa chamada Irmão Romano, e hoje estou aqui porque a gente faz parte da família aqui do Alvorecer também, Então hoje nós vamos falar, nesse primeiro semestre, o tema que foi proposto é o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, como também é conhecido, E para este mês de fevereiro, o tema é esse que está marcado ali na lousa, Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Esse bem-aventurados pobres de espíritos é a primeira das bens-aventuranças que Jesus falou, Aquelas 9, E faz parte do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo,
quer dizer o seguinte: o bem-aventurados, os pobres de espírito. Os pobres de espírito são os humildes de espírito, os simples de coração. A humildade é a virtude que nos aproxima de Deus. A pessoa pode ser pobre de espírito, mas é rica em qualidades morais. Então, o tema de hoje, proposto para hoje, é o pobre e o rico. Nós precisamos ter em mente que a doutrina espírita sempre prega a lei de causa e efeito, né? Ou seja, aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Não foi o Espiritismo que criou essa frase, não. O apóstolo Paulo disse: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso também lhe ceifará, que é a mesma coisa do que a gente colocou, né? Então, nós sabemos que nós estamos aqui para resgatar coisas do passado, né? E progredirmos espiritualmente. Então, nós podemos dizer que pobre e rico, na verdade, é uma provação. E essa provação somos nós que escolhemos. Aí a gente pensa, né? Onde que eu estava com a cabeça, né? Para ter escolhido a minha aprovação, né? Mas é assim mesmo. Se a gente tivesse que escolher, eu escolhi o rico, né? Parece que é muito melhor ser rico, né? No Livro dos Espíritos, na pergunta 815, diz: qual destas duas provas é mais perigosa para o homem? A da pobreza ou da riqueza? A resposta da pergunta 815: tanto uma como outra é perigosa. A miséria provoca a lamentação contra a providência divina, e a riqueza leva a todos os excessos. Então, a espiritualidade também nos diz que a prova da riqueza, ela tem mais tentações do que a prova da pobreza, porque ele tem mais condições, né? Na pergunta 816 ainda do Livro dos Espíritos: se o rico sofre mais tentações, ele também não dispõe de mais meios para fazer o bem? Que a gente acha que a pessoa que tem o dinheiro, pode fazer quase tudo, né? Aí a resposta é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso, insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o bastante para si mesmo. Então, assim, Deus concede para a gente, né, as provas que a gente propôs, né? E para a prova da riqueza, a prova da pobreza, né? Com o intuito de experimentar o nosso coração, né? No entanto, geralmente, quando chegamos aqui, a gente acaba sucumbindo a essas provas, porque a gente acaba esquecendo aquilo que a gente combinou com a espiritualidade, vamos dizer, antes de vir para cá. Mesmo os nossos mentores, o nosso mentor, estando buzinando no nosso ouvido alguma coisa, olha, não vai por esse caminho, vai por esse tal, mas a gente é assim, né? Parece aquela brincadeira de criança: minha mãe mandou bater nessa daqui, mas como eu sou teimoso, vou nessa aqui. Então a gente é teimoso e a gente quer seguir o nosso caminho, não quer que ninguém fica tentando nos dar informação. A gente acha que a gente é supra-sumo, né? Nos textos evangélicos, Jesus sempre ficou dos lados dos mais necessitados, dos mais humildes, dos mais desvalidos, né? Ou dos pobres também. Nós temos no Evangelho diversas passagens, né, que falam sobre riqueza e pobreza. Uma especial fala de um jovem, né, jovem rico, que encontrou Jesus e falou assim: mestre, eu desejava possuir a vida eterna. E Jesus disse para ele: siga os mandamentos da lei. Os mandamentos da lei que eles tinham naquela época e até hoje para nós, são os 10 mandamentos de Moisés ou as leis de Deus. Ele falou: mas isso eu faço desde pequeno. E Jesus, que tinha todas as faculdades
espirituais, né, sabia que aquele jovem era um jovem rico que possuía muitos bens. Aí ele pegou e falou assim: só te falta uma coisa. Olhando profundamente nele, só te falta uma coisa. Vai e venda todos os seus bens, dê aos pobres e depois volte para me seguir, que você terá um tesouro no céu. O jovem se entristeceu no que falou Jesus, porque os bens materiais dele eram o maior bem que ele tinha. Aquilo era motivo de orgulho para ele, né? Ele não sabia se desvencilhar daquilo que nós chamamos de ganância, né? Sede de acumular riquezas terrenas. Ele preferiu a segurança dos seus bens, só que ele acabou perdendo o tesouro infinito da vida eterna com o Senhor. Esse texto está em Mateus 10:17. Existe um outro texto também, em Lucas 16:19, que fala do pobre Lázaro. Provavelmente vocês conhecem já a historinha do Lázaro e o rico, né? Havia um rico que se vestia muito bem, que fazia festas esplendorosas, tinha uma mesa farta, então ele vivia muito bem. E havia um pobre chamado Lázaro, que ficava na sua porta para comer das migalhas que caíam da mesa do rico. E aconteceu do Lázaro desencarnar e ele foi levado pelos anjos até Abraão. Abraão aqui é uma espécie de São Pedro para os católicos, né? Ele é o pai dos hebreus, Abraão. E é considerado assim que ele que recebe as pessoas lá em cima, tal. A mesma coisa os católicos falam do São Pedro. Não vou entrar no mérito aí. E chegando lá, aconteceu também, de logo depois, o rico também desencarnar. Só que ele foi para o local das tormentas. Por quê? Todo o problema que ele teve na vida. Nós chamamos que ele foi para o umbral. Mas de lá ele via Abraão e o Lázaro lá em cima. E ele falava assim: pai Abraão, tenha dó de mim, permita que o Lázaro venha aqui, me traga água para saciar a minha sede, que eu estou passando muita sede nesse fogo que eu estou sentindo aqui, nesse inferno. Aí Abraão disse para ele: veja, Lázaro recebeu todas as maldades na terra, então aqui ele está recebendo coisas boas, enquanto vós está recebendo o que merece. Mas o rico não se conteve, ainda falou assim: mas pai, então permita que Lázaro vá até a minha casa e fale, que eu tenho 5 irmãos, que fale para eles, para que eles não venham para esse local, quer dizer, contar o que aconteceu, não faça isso não, mude o que você está fazendo, para você não vir para esse local que está o rico. Aí Abraão falou para ele, falou: mas você tem Moisés e os profetas e não segue? Então, o que adianta eu mandar o Lázaro lá? Mas pai, então faça o seguinte, ressuscita um dos seus mortos, deixa que ele vá lá, falar lá com os meus parentes, que aí eles vão dar atenção. Mas se não acredita em Moisés, não acredita nos profetas, quanto mais se eu ressuscitar algum morto. Falou assim, não adianta. Então a história de Lázaro é essa. A gente vê por aí o quanto é difícil a pessoa ter a prova da riqueza, porque é uma prova que exige muito da pessoa. A pessoa tem que ter desprendimento, e normalmente a gente conhece muitas pessoas, a gente percebe que é difícil, até tenta fazer alguma coisinha, mas está parecendo aqueles pessoas que eram muito bem de vida na época de Jesus, que iam lá no templo para doar, e levavam os seus escravos, enquanto ele deitava no termo, enquanto ele colocava uma quantidade grande no gasofilácio, que era a caixa de oferta, e mandava os escravos tocar uma trombeta, anunciando que ele estava fazendo aquilo para todo mundo ver. E aí tem aquela história que chegou uma viúva muito pobre, e Jesus estava ali junto com alguns dos seus apóstolos. E essa mulher humildemente pegou 2 moedinhas, foi lá e jogou. E Jesus disse assim:
olha, aos olhos de Deus, ela está dando muito mais do que esses que estão dando essa quantidade maior, porque ela está dando uma coisa que vai fazer falta, enquanto eles estão dando coisas que ele tem abundância que não está fazendo falta. Olha que importante, né? Agora, esses dois textos faz ver a gente o seguinte: em verdade vos digo que o rico dificilmente entrará no reino dos céus. E digo mais, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas a pessoa possuir bens materiais é pecado? O Livro dos Espíritos, na pergunta 711, diz o seguinte: o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não pode impor um dever sem conceder os meios de ser cumprido. E é verdade. Se a pessoa tem alguma coisa para fazer, Deus lhe dá todas as condições. Se ele não faz, aí é por erro dele mesmo, né? Isto é, os bens materiais são posses passageiras que Deus dá ao homem com o intuito da sobrevivência e verificar o seu coração quanto à caridade. Agora, com que fim Deus faz atrativos os gozos dos bens materiais? É para atingir o homem ao cumprimento da sua missão e também para provar na sua tentação. É aquilo. Dá ao rico, vendo o que ele vai fazer com aquilo. O pobre, se ele vai ter paciência, se ele vai ter consciência do que ele está passando. Nunca criticar a Deus por causa disso, né? Lembrar que aquilo que conseguimos através do suor, nosso trabalho, né, possa ajudar-nos nas nossas vidas. Porém, saber que tem pessoas mais necessitadas que nós. Aquilo que temos em casa em excesso, com certeza está fazendo falta na casa de alguém. E aí vem uma pergunta: mas o que é ser rico, na verdade, né? Na verdade, todos nós somos ricos. Uns têm bens materiais, outros têm saúde, outros têm conhecimento, mediunidade, é rico em amizade, é rico na família, fica muito feliz com a família, né? E amor ao próximo, e assim por diante, né? Agora, existem ricos que aplicam muito bem a sua fortuna, né? Com amor ao próximo. São aqueles, por exemplo, que eles ajudam creches, escolas, orfanatos, asilos, né? Instituições de caridades. Eles amparam os mais necessitados, né? Ou seja, está sempre disposto a ajudar. Esse sabe fazer a caridade, né? Agora, existe um texto, que é o do Zaqueu, que é importante. Também vocês conhecem a história do Zaqueu, né? Eu vou contar aqui, mas para a gente ir ilustrando, né? Zaqueu, ele era um judeu, né, que estava sob o domínio dos romanos, mas ele era um cobrador de impostos e trabalhava para os romanos, então ele não era bem visto. E Zaqueu era uma pessoa rica, né? Ele não era bem visto pelos judeus, que eram os seus patrícios, porque ele trabalhava para os romanos, que era o dominador deles lá. Ele coletava impostos, e a pessoa que coletava impostos não era bem-vinda, né? Era bem aceita. Mas ele morava em Jericó e ficou sabendo que Jesus estava na cidade de Jericó e que ia passar lá por algumas determinadas ruas. E ele tinha uma vontade, um sonho de olhar, ver Jesus, que todo mundo falava. E ele foi para a rua. Só que chegou lá, já tinha muita gente nas ruas. As ruas não eram como as nossas ruas largas, eram caminhos, né? E tinha muita gente, e ele era de baixa estatura. Eu acho que ele era mais ou menos do meu tamanho, assim. E ele erguia, mas ele não conseguia ver Jesus. Aí ele viu uma figueira, né, uma árvore, ele subiu nessa figueira e ficou lá. Quando Jesus veio, olha a mediunidade de Jesus, falou para Zaqueu: Zaqueu, o que faz aí? Ele sabia o nome de Zaqueu. O que faz aí? Desce que hoje eu vou na sua casa.
Zaqueu ficou feliz da vida que Jesus ia na casa dele, né? E foi. Estando lá na casa de Zaqueu, Zaqueu falou para Jesus: Senhor, hoje eu vou dar metade da minha fortuna para os pobres. E se alguém disser ou provar que eu trapaceei, que eu enganei, eu vou pagar o quádruplo. E aí Jesus disse assim: hoje entrou a salvação nessa casa. Aí você vê o seguinte, ele não precisou, igual Jesus disse para o jovem rico, de toda a sua fortuna. Ele falou de dar metade e Jesus já falou, entrou a salvação. Por quê? Zaqueu, ele não era apegado às coisas materiais. Olha que importante, diferente lá do jovem rico, né? Se nós nos preocuparmos somente com coisas materiais, coisas terrenas, nós estaremos esquecendo das coisas divinas, das coisas espirituais, né? Ou seja, ninguém pode servir a dois senhores. Ou odiará um e amará o outro, ou dedicará a um e desprezará o outro. Aí Jesus completa: você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Olha que interessante. Então nós devemos compreender que a verdadeira essência da felicidade não é encontrada nas riquezas materiais, e sim nas coisas mais simples da vida. Agora, seja qual for a nossa condição, estejamos aptos a ajudar alguém, né? Em qualquer situação, seja na parte monetária, seja com carinho, seja com bom exemplo, com uma boa palavra, um abraço e assim por diante, né? A riqueza não é somente coisa material. A riqueza material é como a beleza física. Ela é passageira e temporária. Vamos crescer em virtudes, né? Lembrar que nós somos espíritos encarnados e que, mesmo que nós tenhamos cometido alguma falta, vamos lembrar que Deus sempre nos dá uma oportunidade, né? E a oportunidade é hoje. Porque ontem é passado e amanhã é futuro. Assim como nós tivemos um dia para nascer, a gente vai ter um dia para morrer. E a providência divina é sábia nisso. Ninguém sabe qual vai ser esse dia. Então nós devemos vigiar, né? Orar e vigiar. Se somos ricos, vamos na medida do possível ajudar os mais necessitados. Se somos pobres, vamos e estamos passando necessidade, né? Não vamos acusar a providência divina por isso, né? Cada um deve carregar a sua cruz com dignidade. Não é assim que a gente fala, né? Ninguém é tão rico que não necessite de alguém, como ninguém é tão pobre que não tenha o que dar. Então, amigos e irmãos, o que Deus quer de nós é que saibamos usar os nossos bens materiais. Saber usar com sabedoria, sem orgulho, sem vaidade, ajudando os mais necessitados, não se achando melhor que ninguém por ter alguma coisa e colocando sempre à disposição de alguém. Lembrar, como disse Francisco de Assis, é dando que se recebe, né? Então, vamos amar sempre ao próximo. Eu trouxe um texto aqui, que está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que está nas Instruções dos Espíritos. Uma mensagem do Espírito Lacordaire, que é muito interessante e proveitosa para todos nós. Ele colocou essa mensagem, é uma mensagem que está lá no Evangelho, é bem longa, só que eu separei só uma parte para a gente poder ter um aproveitamento aqui, né? Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoa nos vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, fazer o bem com humildade.
Que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não continueis a duvidar da bondade de Deus, quando dela vos dá ele tantas provas. Vimos preparar o caminho para que as profecias se cumprem. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante de sua clemência, que o enviado celeste já vos encontre formado numa grande família, que os vossos corações mansos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra digna e divina que ele vos vem trazer, que ao eleito somente se deparem em seu caminho as palmas que aí tenhais deposto, volvendo ao bem a caridade e a fraternidade. Então o vosso mundo se tornará um paraíso terrestre. Mas se permanecerdes insensíveis à voz dos espíritos enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica de ciências, mas no entanto tão pobre de bens sentimentais, então não vos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não será. Voltais, pois, para Deus vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuindo para o cumprimento da vossa vontade, entoaremos cânticos de ação de graça, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando-o por todos os séculos dos séculos. Que assim seja. Que a gente possa ter algum proveito na lição de hoje, né? Saber que ser rico e ser pobre é uma prova e que cada um carregue a sua cruz da melhor maneira possível, não humilhando ninguém, sabendo porque Deus coloca a gente no lugar onde devemos estar, na nossa família, no nosso trabalho, aqui no centro espírita, né? Cada um tem o seu proveito e as pessoas que estão com a gente em nossa volta também fazem parte do nosso progresso espiritual. Ah, mas aquela pessoa, ele foi colocado para isso mesmo. É para a gente saber nos manter calmo, tudo mais. É no trânsito e tudo mais, né? Então, que a gente possa ter proveito de alguma coisa nessa lição. Nós vamos fazer uma pequena vibração para encerrar aqui. Vamos então voltar novamente à nossa concentração, fechar os nossos olhos. Vamos vibrar pelo bem universal. Vamos vibrar por todos os espíritos, por todos os seres criadores de Deus Pai, que esteja nesse infinito, em todas as galáxias. Vamos vibrar pelo nosso globo terrestre, tão importante para nós, mas que na infinidade que tem o universo, é um pequeno grão de areia. Pedir a proteção para toda a população da Terra, que as pessoas que têm poder de mando de cada país, de cada local, trate as pessoas com dignidade, com amor, respeitando a todos e ajudando aqueles que mais necessitam. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, pela sua população e pelos seus dirigentes, imaginando o contorno geográfico do Brasil com muita luz. Vamos vibrar pelos hospitais, onde se encontram pessoas em leito de dor, um irmão nosso. Que nossa vibração possa chegar até eles, levando saúde, levando calma, levando amor aos seus corações. Vibrar por esta casa de oração que recebe a todos de braços abertos, sempre, para que esteja sempre de portas abertas, para que aqui a gente venha buscar a palavra do Evangelho de Jesus. Vibrar pelas nossas residências,
Se tiver alguém lá, vibrar por aqueles que estão lá da nossa família, vibrar por todos os familiares, pedindo a Jesus que esteja presente no nosso lar, espargindo o seu amor e a sua luz em todos os cômodos, em todos os lugares, protegendo aquele ambiente. Vamos vibrar pela fluidificação destas águas que aqui estão, que a espiritualidade possa colocar em cada copinho o lenitivo, o bálsamo necessário a cada um de nós. E por último, vamos vibrar por nós mesmos, pedindo proteção para nós, amparo, nos dê força para continuar nas nossas tarefas diárias. Obrigado, espiritualidade, obrigado a todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixe cairmos nas tentações e livra-nos de todo mal. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Obrigado.